APAS, a Associação Helena Picardi de Andrade Silva, uma instituição sem fins lucrativos que oferece tratamento especializado de transporte a crianças e adolescentes que fazem tratamento de câncer na cidade de São Paulo. Para falar desse assunto, eu converso agora com Luciana Portugal, que é presidente da APAS, Jéssica Félix, que é agente social do Programa Educação em Movimento, e Atílio Possar, que é motorista. Obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje. Na verdade, é um projeto muito interessante porque vocês cuidam de todo o transporte de crianças e adolescentes que estão fazendo tratamento de câncer, né? Isso surgiu como, Luciana? Boa tarde, Érica. É um prazer para a APAS estar aqui com vocês hoje. Queremos agradecer essa oportunidade. E a APAS nasceu de uma dor que nós chamamos de uma dor que se transformou em solidariedade. A Tatiana Picardi e o Luiz Maurício de Andrade Silva, pais da Heleninha, que dá nome à associação, perderam a filha para o câncer quando ela tinha 4 anos de idade. Durante o tratamento da Helena, a Helena ia diariamente ao hospital para receber os procedimentos e é natural que todas as famílias lá se conheçam. E a Tatiana e o Luiz Maurício começaram a notar uma certa ausência de algumas crianças no dia a dia desse tratamento no hospital onde a Helena se tratava. E então, quando a Helena faleceu, eles resolveram procurar uma assistente social e perguntaram por que daquilo acontecer. E a assistente social disse para eles que era dificuldade no transporte. Algumas vezes por falta de condições financeiras para tomar o transporte público, o ônibus, o metrô. E outras vezes por alguma falta de mobilidade, ou porque também passavam tão mal durante o tratamento ou após a quimioterapia, a radioterapia, que simplesmente elas vinham a desistir daquele tratamento e iam a óbito. Depois de 2 anos do falecimento da Helena, quando a Tatiana já estava um pouco melhor do luto que ela estava vivendo, eles decidiram colocar um projeto que o Luiz Maurício tinha feito no papel, até então, de transporte nas ruas. E assim nasceu a APAS. O primeiro transporte foi feito no próprio carro da Tatiana Picardi. E aí eles começaram a oferecer esse transporte, a ida e a volta para o tratamento nos hospitais aqui da cidade de São Paulo, né? Esse tratamento, esse transporte é só para as pessoas que vivem na cidade de São Paulo? Quantos atendidos vocês têm hoje aqui? A APAS, ela atende crianças dentro do município de São Paulo. E aí acho que é importante frisar que as crianças que vêm de fora do município, os adolescentes, os pacientes de câncer em geral, eles têm as casas de apoio próximas aos hospitais para se hospedarem quando não conseguem uma casa de família ou algum amigo. Então nós atendemos, sim, prioritariamente as crianças que residem no município de São Paulo, que fazem o tratamento oncológico nos hospitais públicos oncológicos pediátricos do município de São Paulo. E nós atendemos cerca de 40 crianças por mês. Vale dizer que essa fila de espera, demanda reprimida no município é de 500 crianças. Nós Quer dizer, tem 500 muita na criança fila, esperando. aguardando o transporte da APAS. E a Jéssica, ela acompanha, né, essas crianças, esses jovens aí nesse trajeto, com um projeto muito interessante. Que projeto é esse? O projeto se chama Educação em Movimento, né? Ele nasceu no ano de 2011. E ele nasceu para complementar o serviço de transporte, né, da APAS. Então, ele acontece dentro dos trajetos, diretamente com as crianças e adolescentes, né, e a família também que acompanha. Então, ele se dá com atividades lúdicas, com diálogos, orientações. Então, se tem alguma demanda específica, a gente também orienta de alguma forma. Às vezes, as mães vêm com muitas dúvidas, né, referente a algum procedimento ou alguma fala médica, né, porque é mais formal. Então, algumas coisas elas precisam de ajuda, precisam de uma orientação. E também tem a parte de compartilhar também, né? Então, eu percebo que o momento que elas têm ali para conversar, para desabafar, para contar histórias é muito importante. Então, às vezes, no dia a dia, na correria do próprio tratamento, elas não têm alguém para conversar ou para compartilhar. Então, a APAS presta esse serviço como um complemento mesmo. Você acha que a sua interação é mais com a mãe ou com a criança nesse momento? Com os dois igualmente. Assim, as mães, os cuidadores também interagem, então... No caso, a gente realiza ações que todos interajam juntos, né? Então,
se é uma conversa, um diálogo, alguma discussão, eu também tento trazer tanto a mãe quanto o atendido para participar. Agora, você está há cerca de 1 ano e 3 meses na instituição. Isso. Como é que foi esse começo para você, né? Eu imagino que não tenha sido fácil diante de tantos problemas, de tantas dificuldades. Como é que você se preparou para essa missão? Na verdade, foi minha primeira experiência no terceiro setor também, diretamente com esse público. Então, para mim foi muito... O preparo foi muito de conversar mesmo, né? De estar ali pensando que eu estou contribuindo de alguma forma, né? Para a paz, claro, e para os atendidos, para as famílias. Mas aos poucos foi muito gratificante, porque a gente vê o quanto é importante essa ação diretamente com as crianças e adolescentes e o quanto ajuda no dia a dia. Porque até em relação às próprias crianças mesmo, às vezes é o único momento que elas têm ali durante todo o tratamento de interagir, de brincar, de conversar com alguém. Então, é muito importante, assim, para mim é muito gratificante. E o Atílio, ele é o motorista que leva essas crianças, né, de casa para os hospitais ou dos hospitais para casa, né? Na verdade, você faz a volta dessas crianças, é isso? Isso. No caso, eu trabalho no retorno das crianças e eu acabo levando elas do hospital para casa. E assim, como primeira experiência minha no terceiro setor, está sendo muito gratificante poder, de certa forma, tornar o trajeto dessas crianças um pouco mais leve, né, e um pouco assim mais lúdico, porque eu imagino elas terem que ficar, elas acordam super cedo. Os motoristas da manhã passam 4h30, 4 horas na residência delas, até levá-las para o hospital. Então, assim, às vezes eu pego elas 3, 4, 5 horas da tarde, então elas passaram por um período assim, muito difícil, né? De quimioterapia, de exame, de consulta. Muitas vezes o dia inteiro no hospital, né? Exatamente. Então, assim, de certa forma, ter esse contato com eles, né? Quando eu busco eles nos hospitais, para mim está sendo assim, muito gratificante por isso, por eu poder ter uma conversa com eles, perguntar. Eu sempre pergunto, como foi o tratamento? E aí, deu tudo certo, né? Tava tudo ok? Aí a gente vai conversando, vai desenvolvendo um papo, a gente vai fazendo brincadeiras também com eles, né? Muitas vezes tem alguns que gostam de piadas ou de videogames, como é o caso de um atendido chamado Felipe Lopes. Eu também tenho um pouco de intimidade, né, com videogames e tal. O meu irmão pequeno tem um. E aí eu perguntei para ele qual jogo ele gostava mais, e ele estava meio tímido, porque era o nosso primeiro contato, né? Então, para quebrar o gelo, eu falei, você gosta de jogar videogame? Como é que é isso, né? Tal. E você gosta de tal jogo? E ele foi falando que sim. E a gente foi meio que criando uma afinidade. Criou um vínculo. E a mãe dele me disse, né, até no outro dia, na terceira vez que eu fui pegar, né, ela me disse que o filho dela gostou muito de mim e tal, e que, poxa, né, eu consegui, de certa forma, mudar o semblante dele. Trazer para essa criança um momento que seria chato, difícil, Sim. cansativo, um momento divertido, né? Pelo menos é um Exatamente. estímulo para essa criança. E a volta, o retorno para casa, Érica, ele é muito importante, porque a criança poder retornar para o seu seio familiar, estar com seus irmãos, com seus pais ou com a mãe, no caso, isso dá um maior estímulo para enfrentar o tratamento, muito mais do que estar distante de uma família, numa casa de apoio. E a APAS constata isso. Na verdade, esse retorno nós temos dos próprios hospitais, dos médicos nos hospitais. Os trajetos são muito longos, então justifica ter o Educação em Movimento dentro dos trajetos, porque uma cidade do tamanho de São Paulo, esses com trajetos horário de são... trânsito, muitas vezes, Com o né? trânsito, o fato deles morarem, por exemplo, na região sul, não significa que ele vai ser atendido por um hospital da região sul. Na verdade, tirando um hospital que está ali na região do Morumbi, o restante praticamente é centro da cidade, dos oncológicos que nós temos parceria. Então, esses trajetos, eles são longos. Nós atendemos todas as regiões do município. A parceria de vocês, ela é diretamente com o hospital ou através... Como que funciona esse atendimento? A seleção, assim? A seleção, né? das pessoas e os hospitais que vocês atendem. Como é que funciona esse critério de seleção? Quem faz a seleção é a assistente social do hospital. Porque, na verdade, ela que sabe, ela que está lá perto para saber a condição, seja física, psicológica, emocional de uma criança ou mesmo a condição financeira. Pode parecer espantoso, mas na APAS, pelo menos, das famílias que nós atendemos, o número que nós temos é de 90% dessas famílias, essas mães serem deixadas pelos seus maridos. Então, via de regra, essa mulher deixa o emprego
para acompanhar o seu filho no tratamento diário e ainda é deixada pelo marido. Então, tudo isso é analisado, essas condições físicas, as condições financeiras, para uma assistente social entrar em contato com a APAS e indicar o nome da criança para ser atendida. Exatamente. E aí hoje vocês estão atendendo no momento 70 crianças. 40 crianças. 40 crianças. E desde que a organização a associação foi criada, vocês já atenderam 300 famílias, é 300 famílias. São 18 anos de atendimento. Sim. Cerca de 1.500 procedimentos. Isso, Jéssica. Agora, queria dar uma olhadinha, a gente tem um vídeo aí da instituição, vamos ver? Vamos conhecer um pouquinho? Quando eu vinha para cá no começo, eu vinha de ônibus e trem. A minha mãe já queria há muito tempo atrás, desde o meu primeiro tratamento de câncer, um transporte. Eles me buscam em casa. Às vezes ele começa, tipo, de madrugada. Em São Paulo, principalmente, os hospitais estão localizados no centro e no centro expandido. E as populações mais carentes moram nas periferias. O deslocamento, numa cidade enorme como a nossa, é um desafio imenso. Era um trajeto muito longo, muito complicado. Era algo bem difícil para eu poder deslocar da minha casa para cá, né? Porque é bolsa, ela é pesada e só era eu e ela. Eu não tenho muita imunidade. Qualquer lugar tem bactéria. E os lugares que mais tem bactéria é ônibus, muito contato. E qualquer coisa, um espirro, tá desprotegido, qualquer coisa eu poderia pegar. Não basta oferecer para a criança o melhor hospital, o melhor remédio, o melhor médico, se a criança não tem acesso a esse tratamento. Quando a assistência social ligou lá em casa e falou que tinha surgido uma vaga, nossa, foi só felicidade, porque você tá ali o transporte a hora que você quiser, eles vão te buscar. O APAS para mim foi a melhor coisa, né, que aconteceu na minha vida e na vida dela também. A gente acredita que o nosso trabalho ele é capaz de mudar a vida das pessoas realmente. A gente costuma dizer que os carros da APAS, eles cruzam a cidade carregando esperança. E dentro desses carros acontecem muitas coisas. Várias atividades no transporte na volta, para a criança relaxar depois de um dia cansativo, né? Depois de todo um processo, ficar bem mais tranquilo. A gente vem conversando, bate todo tipo de papo, de esporte. Eu desenho, massinha. A gente passa mais tempo com eles do que com os próprios filhos em casa. Então, pra gente é uma família também. Desde quando eu conheci, que eu vim conhecer eles, pra mim já são pessoas da minha família, pessoas que eu tenho uma consideração muito grande. É como se fosse tipo meus tios, é um carinho muito grande. É maravilhoso lidar com essas princesinhas, né? Quando a criança tá bem, é muito bom pra gente, né? Muito gratificante pra gente, porque a gente está ali no período que ela está em tratamento e tudo, você vê que ela passou uma fase e terminou aquele ciclo e já começa um ciclo novo dali, né? Então, pra gente é sensacional, cara, muito bom. Cada um pode colaborar, é só ter um exercício assim, bem claro de autoconhecimento, o que eu realmente posso fazer, o que eu realmente posso dar, até onde eu posso ir. Tenta ajudar, colaborar o máximo que puder, porque é uma vida, né? A gente pode, a gente deve, a gente tem o poder de transformação. É preciso ter fé e é preciso estarmos juntos, é preciso entender que a gente não funciona sozinho. Eu ainda vou fazer alguma parte disso ainda, eu vou ser voluntário de alguma parte. E eu quero um dia trabalhar com vocês. Muito bacana. Emocionante ver o menino que é atendido falando que quer fazer parte também da instituição, porque, de certa forma, parece que ele já foi
contaminado por essa vontade aí de ajudar o outro, porque está sendo importante para ele essa ajuda também, né? Sim. E a gente vê que essas pessoas vai contagiando, um vai contagiando o outro, e você percebe no olhinho de cada um alegria realmente de estar com vocês nesse momento, né? De ter essa ajuda que é importante. Quer dizer, é uma demanda muito grande, né, Luciana? É uma demanda grande e é uma demanda imprimida. Quantos hospitais hoje vocês fazem essa ligação? São hoje? 5 hospitais, né, 5 hospitais. São 5 hospitais. E a logística, ela é feita no dia anterior ao trabalho do dia seguinte, na tarde anterior. Tem que fazer a planilha do dia seguinte. Exatamente. O itinerário, quem vai buscar primeiro, o hospital que vai. A PAS entra em contato com as assistentes sociais, porque elas que agendam os procedimentos. E aí essa logística ela é toda montada e existem intercorrências, né, no meio desse caminho. E a PAS também atende essas intercorrências, faz de tudo para atendê-las. Eu queria saber do Atílio, como é que tem sido essa experiência nesses 3 meses? Você falou que já ficou amigo de algumas crianças, né? Sim. Mas você não trabalhava no terceiro setor antes? Não trabalhava, né? E quando você viu, assim, de perto o drama dessas crianças, o câncer não era uma coisa que tinha... você já tinha tido contato com alguém que estava fazendo tratamento ou passando por essa experiência? Ou foi a primeira vez que você viu de perto mesmo as pessoas lidando com isso? Bom, foi a primeira vez, né? Tanto que na entrevista eles foram bem claros, né? Quanto às atividades, né? Que ocorriam e ao fator, assim, também de estar ligado àquela coisa, né? Poxa, as crianças estão em tratamento com câncer, né? Precisa ter uma sensibilidade, né? Você tem... às vezes você fica consternado com algumas situações, mas até que ponto vai isso, né? Você não se deixar levar para poder manter o seu trabalho, né? E fazer de uma forma assim que seja relevante. Os trajetos são longos? Você tem percorrido bastante a cidade? Que pontos que você percorre tudo? Vai mais para a periferia? Quais são esses caminhos aí que você percorre? Bom, como eu moro, né, eu resido na Zona Leste, então existem algumas crianças, né, em sua maior parte, na Zona Sul e Zona Leste. Então eu acabo fazendo esse retorno para a Zona Leste. Então, assim, os trajetos chegam a ter quase 50 quilômetros de distância de um hospital para a casa do atendido. Então, aquele trânsito... Demora, né? bastante. Demora bastante. Demora em média, para você ir para alguns bairros da Zona Leste, você leva até 1h30, 1h40. Quando tem muito trânsito, né, acaba levando até 2 horas, mas só quando está em período assim de trânsito. E qual que é a frequência que você encontra essas mesmas crianças? É uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias? Tem crianças que você encontra com mais frequência? Qual que é essa periodicidade? Então, aqueles que estão assim, a gravidade, né, do tratamento está um pouco maior, eu encontro eles umas 3 a 4 vezes por semana. Existem outros que você encontra uma vez por mês, né, que já estão mais assim... em fase de recuperação, isso, exatamente. Estão só em fase de manutenção, né, como a Luciana disse. Então, assim, esses que eu vejo de 3 a 4 vezes por semana, acho que em média uns 4 ou 5, né? Nesses 3 meses, qual foi o momento, assim, já teve algum momento triste? Já teve algum momento, assim, emocionante que você passou? Olha, recentemente, né, nós tivemos o falecimento de uma atendida, a Ana Júlia. Ela tinha 4 aninhos, né, e tinha linfoma, e, enfim. Eu fazia o retorno com a mãe dela, né, a Daniela, para a região da saúde. E várias vezes eu levei, né, algumas, porque assim, existe o bazar, né, que é beneficente, né, e toda a renda do bazar, ele é revertido em prol do tratamento, né, do transporte das crianças. E nessas doações as pessoas doam brinquedos e outras coisas. E existia uma boneca da Peppa Pig, que ela gostava muito. E aí quando a minha supervisora falou assim, leva para ela, tal, né, ela vai gostar, levei também uma da Mônica. E ela ficou super feliz, né? E a mãe dela ficou também muito, assim, radiante, né? Da menina ter ganhado a boneca e ter ficado, ela super agradeceu, né? Ela tão pequenininha, assim, tão feliz, né? Com aquela boneca que ela ganhou da Peppa Pig. Então, como eu fazia o retorno delas de 3 a 4 vezes por semana, quando eu recebi a notícia, assim, foi um momento, assim, mais... difícil que eu passei nesse tempo que eu tô lá.
E você ver receber, também assim, algumas crianças em fase de recuperação, sendo já para manutenção, também eles é um momento especial também, né? Ah, claro. Nossa, quando a gente encontra, tem uma coisa muito engraçada que a gente fala assim, eu pergunto para eles, e a próxima vez que eu vou buscar vocês, né? Será quando? Aí eles falam, só daqui 1 mês. Aí a gente brinca, a gente fala assim, que bom e que ruim, né? Que bom, porque ele está melhorando no tratamento e vai retornar só daqui 1 mês. E que ruim, porque a gente não vai ter a presença deles novamente, né, para conversar, estar junto ali. Mas a gente fica muito, né, mais feliz deles estarem se recuperando, né? A Paz conta hoje com um apoio psicológico. E essa ideia nasceu, essa psicóloga que atende a associação, ela faz isso de uma forma também benevolente. Voluntária. Ela reserva um horário do almoço dela uma vez na semana. E a ideia nasceu justamente para os motoristas. Porque nós começamos a notar o quanto eles sofriam na perda das crianças. E quando tem essa proximidade, que é a mesma criança que eles levavam, acabou... A ideia foi tão positiva dentro da associação que ela se estendeu. Então, hoje, essa psicóloga atende a todos os colaboradores de dentro do escritório, são em 15, e uma vez por mês, ou uma vez a cada mês e meio, eu com a vice-presidente, nós nos reunimos com ela para receber, então, o retorno. E, além disso, vocês também têm um núcleo de atendimento para os pais que estão enlutados, né? Que estão passando aí pela fase do luto, perderam seus filhos. Como é que surgiu essa ideia e qual que é o objetivo aí? É essa mesma psicóloga que atende? São encontros? Como é que funciona isso? Não é a mesma. O núcleo, o encontro é feito com voluntárias da APAS. Tem sim uma psicóloga que acompanha esses encontros mensais, mas são as voluntárias. E a ideia nasceu justamente, mais uma vez, pela Paz assistir o sofrimento desses pais que perdiam seus filhos, que estavam no nosso transporte. Resolvemos fazer uma reunião em que alguns vão para falar, é importante para colocar para fora aquele sentimento, outros em silêncio conseguem perceber que eles não estão sozinhos naquela luta, né, contra o luto e pelo tempo do luto. E essa fala de escutar o que os outros passaram, o que eles fizeram para começar a superar aquilo. Funciona como uma terapia, né? É uma terapia. E o núcleo, ele deu tão certo, porque o núcleo, ele tá há muito tempo, de 2003 o núcleo, né, Gé? A gente fez de 2003. E ele deu tão certo, que hoje o núcleo ele é aberto. Ele não é mais na sede da Paz, os encontros em um outro salão, num outro endereço, e nós atendemos pais enlutados que não tiveram as crianças no transporte da Paz, porque eles formou realmente um caso de sucesso, se tornou. Então, eles são indicados, às vezes, por alguém Sim. que conhece a Paz ou por alguém que passou por uma experiência e aí trazem pessoas de fora que estão passando por esse sofrimento também. Então, são encontros mensais? Mensais, uma vez por mês, aos sábados. Isso funciona como uma dinâmica, né, de grupo, praticamente. Uma dinâmica. E esse projeto é importante para ajudar essas famílias a superarem essa dor, né? Exato. Elas também sentem a necessidade, porque a criadora da Paz, ela passou por um sofrimento, perdeu a filha, Sim. né? Eles também sentem vontade de se engajar no voluntariado? Vocês têm alguns voluntários ou alguém que já passou por uma situação de perda também, semelhante? Sim, o núcleo mesmo, ele leva o nome Marcela Costa Batista, e a Marcela também foi uma menina que faleceu, mas não foi de câncer. A Marcela foi atropelada de bicicleta aqui em São Paulo. Só que a Tatiana e a mãe da Marcela se conheceram num encontro para os pais enlutados, e a Tatiana conheceu a história da Vera, mãe da Marcela, e a Vera se engajou bastante no voluntariado da Paz, e quando nasceu o núcleo, a Paz achou por bem dar o nome da Marcela ao núcleo. Mas sim, nós temos, no nosso voluntariado hoje, nós temos casos, por exemplo, de avós, casal de avós que tem um netinho em tratamento e dessa forma conheceu a Paz, são muito engajados. A avó é voluntária no nosso bazar permanente. O avô é nosso voluntário na área de captação de recursos.
Então, sim, isso existe lá dentro. São inúmeras razões, né, que levam as pessoas A gente vai fazer uma pausa para o intervalo e volta daqui a pouco para continuar conversando sobre a paz. O programa Nossa Entidade faz um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já. Eu queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. O Detran SP mais perto de você. Agora, o Palácio 9 de Julho, no Ibirapuera, tem um posto avançado do Detran oferecendo uma série de serviços com rapidez e confiabilidade. Segunda via e renovação da CNH, alteração de endereço, certidão e prontuário, permissão internacional para dirigir, entre outros. O posto avançado do Detran na Assembleia Legislativa funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. Estamos de volta com o programa Nossa Entidade e hoje a gente mostra o trabalho de uma associação que ajuda crianças e adolescentes que fazem tratamento de câncer na cidade de São Paulo. Com a gente aqui agora os representantes da Paz e nesse bloco recebo também Gabriel Ferreira, que é atendido pela instituição. Bem-vindo, Gabriel. A gente estava conversando no primeiro bloco sobre a logística de transporte aí e como que faz bem para essas crianças ter a companhia da Jéssica, né, do Atílio e essa interação aí na hora da volta, porque o percurso é muito longo. Quanto tempo você ficou fazendo o tratamento? Bom, tudo começou em 2016, em janeiro. Eu comecei a sentir muito cansaço na época. Eu achava muito estranho porque eu fui uma pessoa muito atleta, fazia bastante atividade física. E pela parte da manhã e pela parte da tarde era dedicação ao esporte. E de noite eu tinha um estudo. E quando isso começou a surgir, eu já achei muito estranho. E meus outros sintomas foi um desmaio. Aí eu já achei completamente estranho. Aí no outro dia eu fui no hospital com a minha mãe. E chegaram lá, eles falaram que eu estava bem desnutrido. Eu estava sem vitamina no corpo. E pediram um hemograma. E esse hemograma, quando chegou na mão do médico, ele ficou super assustado. Porque estava completamente tudo baixo. A hemoglobina, que é o sangue, a referência é 15. Ficou 3,8, ou seja, eu só tinha sangue no cérebro e no coração. Eles já ficaram super assustados e falaram um monte de coisa para minha mãe. Minha mãe ficou super assustada, falava que o sangue não parava no meu corpo e que eu só tinha 6 meses de vida. Jogou essa bomba para minha mãe e depois meu pai chegou, ela contou desesperada para meu pai e esconderam de mim. E ficaram um tumulto na minha sala, muita gente chegava, acho que eram estagiários. E me falaram que eu ia tomar uma bolsa de sangue. E eu tomei essa bolsa de sangue, mas depois no outro dia já baixou. Então, como não apareceu que eu tinha tomado sangue. Eles falaram que eu era para outro hospital, para o Hospital Infantil Darcy Vargas. Chegando lá, eu fiz 2 exames, o líquor e o mielo. E nisso, antes de tudo, lembrando um pouco, quando eu sentia esses cansaços, eu pesquisava na internet. E de cara já aparecia câncer nesse meu linfóide aguda. E eu nem me importava, eu falei, eu com câncer? Jamais. Como isso é possível? Eu sou uma pessoa tão saudável. Que isso, acho que é besteira. Mas é aquela fase de adolescência, não se preocupa muito com as coisas, acho que tudo vai passar. E isso cada dia piorava, cada vez mais. Quando que a notícia chegou para você? No dia 29 de fevereiro.
saiu o diagnóstico. Você tinha 16 anos na época? Estava prestes a completar 17 anos. 17 anos. E aí você começou o tratamento e no início você não era da APAS. Você, aos poucos, você conseguiu esse transporte? Como é que foi isso? Né? Como é que você chegou até a APAS? No começo, quando saiu o diagnóstico, a assistente social já foi no quarto e falou alguns benefícios que a gente podia ter. E logo de cara já falou que a gente podia um transporte gratuito. Então a gente estava com aquela esperança lá em cima, mas quando a assistente social entrou em contato com a APAS, falou que a fila de espera estava enorme, estava imensa. E tinha muito atendido na minha frente. Só poderia surgir uma vaga quando alguns atendidos tivessem a manutenção ou infelizmente chegasse a óbito. Então era demorar muito o trajeto. Mas o meu tratamento foi 11 meses praticamente internado. Você ficou no hospital 11 meses, praticamente? Ficava uns 2 dias em casa, mas já voltava por intercorrência. E aí você fez o transplante? Fiz. Depois de 11 meses, eles começaram a achar que minha doença era muito agressiva. Eu tomava quimioterapia e não tirava a quantidade de blastos que tinha no meu corpo. Então me encaminharam para o hospital infantil. Me encaminharam para o GRAAC, na Vila Mariana. Mas antes disso, fizeram um exame específico nos meus pais e no meu irmão, de 11 anos, para ver quem era 100% compatível, se tinha alguma esperança, ou quem sabe era para a fila de doador. E nisso, meu irmão que foi 100% compatível. Mas antes disso eu tinha muita intercorrência, então apareceu trombose, pneumonia, herpes inclusivamente no olho. Então foi um processo. Meu transplante estava marcado para 1º de janeiro de 2017, mas eu só internei depois de 17 dias. E aí você internou, fez o transplante e continuou depois do transplante, conseguiu ir para casa, fez a manutenção, está fazendo a manutenção até hoje. Como é que está? Em que fase que você está agora? Aí depois que eu fiz o transplante de medula óssea, no dia 26, eu fiquei um pouco internado, mês e meio. A gente está falando do ano passado, é isso? Esse transplante? Isso. No início do ano passado, então já tem 1 ano e meio, mais ou menos, que você fez o transplante. Aí depois, quando eu recebi alta do transplante, mas eu teria um acompanhamento no médico, indo todo dia. E nisso a minha mãe tentou mais uma vez com a assistente social do Darcy Vargas, e ela perguntou se tinha uma vaga na APAS. E a gente conseguiu. A assistente social ligou lá em casa e falou que teria uma vaga. Então, estou capaz desde junho do ano passado, já completou 1 ano. E se hoje estou curado aqui, é graças à APAS. E você, nesse transporte, nessas idas e vindas aí, você criou amizade com todo mundo, eu imagino, né? Acabou ficando aí. O que é o mais interessante nesse momento, assim, né? Ter pessoas que estão preocupadas com você no transporte, né? Como é que você se sentia nesse momento, né, de volta para casa ou indo fazer o seu tratamento? O que passava pela tua cabeça, assim, enquanto você encontrava a Jéssica, ou o Atílio, ou o outro motorista, né? Ter pessoas preocupadas com você, o que significa isso? Eu acho que é gratificante ter eles do meu lado todo dia. E naquele momento eu acho que eu mais precisava de um apoio. E acho que no meu primeiro trajeto já estava a Jéssica. Ela já começou, quando eu mal entrei no carro, ela já começou a falar comigo. A gente já criou aquele vínculo muito forte. E a gente falava de tudo, de esporte, eu zoava o time dela, ela zoava o meu time, os motoristas a mesma coisa. E o vínculo foi crescendo cada vez mais. E Jéssica, você com essa interação, assim, eu acredito que cria uma amizade muito grande também, né? Agora, tem algum momento que é muito difícil para você, assim? Qual que é o momento mais difícil para você? Eu acho que os momentos mais difíceis é quando a gente recebe a notícia do óbito, né? Realmente é uma coisa que deixa a gente baqueado e refletindo bastante sobre tudo, assim, muda muito a nossa perspectiva quando a gente, principalmente, trabalha com o terceiro setor e realmente vê a necessidade, né, a defasagem que há nesse setor, né? Então, e também há outros momentos, assim, mais difíceis, quando eu vou num primeiro contato, por exemplo, e a família, eu pergunto como é que está a situação da família. Então, a gente ouve diversas histórias. Então, realmente tem a questão de maridos que abandonam, né? Assim que é diagnosticado câncer, então abandonam a família. Mães que têm depressão por conta da doença do irmãos que se revoltam. Também. Porque naquele momento acha que só o irmão
que está acometido e que está recebendo atenção. Não consegue entender, né? Principalmente se for um irmão menor, às vezes não tem a compreensão. Quer dizer, é uma doença que atinge toda a família, né? Não tem como só uma pessoa passar por isso. Quer dizer, pai, mãe, filho, irmão, todos passam juntos aí por essa dificuldade. A fundadora da APAS hoje, ela coordena um grupo que chama-se Grupo de Estudo Saudar, a Tatiana Picardi. E esse grupo, além de ele estar engajado junto aos médicos e hospitais no diagnóstico precoce, na batalha aí pelo diagnóstico precoce, ele também recebe da Jéssica muitas notícias dessas situações. A Jéssica participa dos trajetos e traz para dentro da APAS a notícia de algumas necessidades, que podem ser desde, gente, cheguei numa casa para entregar com o motorista um atendido e eles não têm um arroz no prato, assim, um grão de arroz, uma necessidade. Então, campanha para uma cesta básica, até casos como esse, da mãe que foi deixada, do irmão que se revoltou, ou alguma intercorrência mesmo com a criança. E o grupo de estudos, eles se unem, são só voluntárias também. Então, a formação tem psicóloga, tem pedagoga, voluntárias da APAS. Como chamam? Grupo de Estudos Saudar. Saudar. Que o objetivo final é ajudar por alguma necessidade específica de alguma família. Então, pode ser que seja uma roupa, pode ser que seja uma cesta básica, um atendimento psicológico. Eles vão identificando o que cada família precisa. Isso, e analisando o que pode ser feito para a gente poder, então, atender e estender o transporte, né, para dentro da casa dessas crianças. Ele estava comentando, vocês estavam comentando no primeiro bloco do bazar, né, da importância do bazar aí para poder gerar renda para a associação. Como que a associação sobrevive hoje? Como que ela obtém essa renda, né, para manter aí esses 6 carros, motoristas, os outros funcionários? Totalmente doações, 100%. O bazar, ele é permanente, ele é aberto nos dias de semana, das 10 às 16 horas, e recebe doações de produtos e roupas seminovos ou usados, mas em bom estado. E hoje ele é responsável por 1/3 da receita da APAS, ele é muito importante. Nós temos também os doadores pessoas físicas, através de boletos, né? Nós chamamos os boleteiros. Doações de pessoas jurídicas por campanhas. A APAS tem uma pessoa trabalhando em comunicação e nós montamos com um grupo de captação algumas campanhas que podem ser para uma troca da frota, para manutenção de veículo, adote um caminho, que significa adotar o transporte de uma criança por um determinado tempo, e para as pessoas jurídicas, através também dos incentivos fiscais, né, pela legislação brasileira. Agora, eu acredito que nos últimos tempos, assim, pelo menos nos últimos 3 anos, o país passando por uma crise, as ONGs, muitas associações também foram atingidas, né? Recentemente, vocês lidam com o transporte, a gente teve a crise dos combustíveis, a greve dos caminhoneiros. Como é que ficou nesse período aí para vocês fazerem a logística dessas crianças e desses jovens? Foram dias complicadíssimos. A gente tinha oferta até de voluntários dizendo: passa do meu tanque para um dos veículos da APAS. Mas na prática, como funcionou, a gente conseguiu, através de um acordo com as famílias, realizar um trajeto, o de ida. As próprias famílias disseram: nos levem para o tratamento, a gente dá um jeito de voltar. E nós tivemos, nessa crise do combustível, um veículo completamente parado. Os outros a gente conseguiu, de alguma forma, manter, mas para um trajeto. Mas reduzindo aí para um trajeto, para poder... Quer dizer, é uma situação complicada para vocês que dependem da gasolina, de manutenção dos veículos. E vocês fazem também eventos anuais para obtenção de renda? Sem dúvida, os eventos. O nosso grupo de captação, que também é muito organizado, ele tem o que nós chamamos de subgrupos. Então tem o subgrupo de pessoas jurídicas, o subgrupo de eventos... E nós temos o evento, o almoço é sempre o nosso maior evento, que é no final do ano. É um evento para 500 pessoas. Esse ano vai ser muito especial porque a APAS está completando a sua maioridade. Eu brinco dizendo que estamos tirando a nossa CNH, finalmente.
E temos, sim, ao longo do ano, alguns eventos específicos. Tivemos, por coincidência, essa semana mesmo, um evento voltado só para pessoas jurídicas que não conhecessem o trabalho da APAZ. Então, fizemos aí um esforço para que os voluntários levassem conhecidos que ainda não... A questão da nota fiscal paulista também, vocês tinham doadores que vinham da nota fiscal ou eram só voluntários, algumas urnas em alguns locais, não? Nós não chegamos a ter, nós temos uma campanha de cofrinhos e também de caixas em estabelecimentos comerciais e prédios residenciais. Mas o da nota fiscal é só porque existe uma burocracia de algumas certificações, né, que a APAZ até está apta, mas é mais burocrático do que para nós participarmos. E aí tem a que ideia... ter a força-tarefa interna também, né, para responder a tudo isso. E como é que vocês fazem essa logística, né? Porque vocês hoje têm mais de 40 atendidos, né? São quantos motoristas e pessoas que cuidam dessa equipe toda aí para cuidar desses assistidos? Então, dentro do escritório, a APAZ ela tem 15 colaboradores, contando com o estagiário, e nós temos 93 voluntários. A diretoria, conselho fiscal, comitê consultivo e todos esses grupos que nós citamos aqui, eles são todos voluntários. Os colaboradores internos, nós temos o Educação em Movimento, nós temos uma supervisora, e aí o Educação em Movimento, uma pessoa que cuida da logística, com Educação em Movimento, temos uma pessoa em comunicação, que faz toda a nossa arte, monta as campanhas junto com o grupo de captação e tudo isso, e temos uma pessoa no financeiro com a estagiária. A Jéssica tem uma estagiária trabalhando com ela também, né, no Educação em Movimento. E, Jéssica, o que você pensa assim para motivar essas crianças e esses pais, né, nesses percursos assim? O que você faz e imagina para motivar, além de bater um papo, tem joguinhos, que tipos de terapias aí você desenvolve para ajudar essas crianças? Então, primeiramente a gente faz uma abordagem, né? Então pergunta sobre gostos, o que gosta de fazer, quais são os jogos que gosta de jogar, e eu verifico as possibilidades e levo a cada trajeto. Então, tem família, de família para família. Tem família que gosta de dialogar. Então, a gente passa o trajeto todo dialogando, às vezes com algumas atividades a mais. Tem criança, por exemplo, que gosta de jogar Uno. Então, sempre levo com outras atividades também para integrar, né? Mas sempre pensando nas crianças e nas famílias. Então, o que elas gostam de fazer, qual é a demanda do momento. Às vezes a família está passando por um momento difícil, a cuidadora quer conversar, quer pedir alguma ajuda, então a gente abre esse espaço. Então deixa muito aberto, assim, muito para eles escolherem, né? Geralmente eu levo mais de uma opção de atividade, então eu também deixo aberto para a criança ou adolescente escolher o que eles querem fazer. Às vezes pintar, às vezes quer brincar de massinha. E as crianças que estão passando por quimioterapia, né, que é um tratamento difícil, elas têm ânimo, assim, ou muitas voltam dormindo, mais cansadas? Como é que está o estado de espírito e físico dessas crianças? Então, acontece, assim, situações diversas. Geralmente, quem está passando por quimioterapia, às vezes sai do tratamento do dia muito debilitado, bem cansado. Então, também a gente deixa à vontade, se quiser descansar, se quiser ir no trajeto todo dormindo. Oferece o silêncio respeitoso, que a gente chama, né? Com certeza. Tem a escuta atenta, né, que é uma base do Educação em Movimento. Então, a gente deixa aberto. Primeiro diálogo, o que aconteceu no dia, se está tudo bem, se precisa de alguma coisa importante. E se não, a gente vai direcionando conforme o que a família está passando no momento. O Gabriel teve momentos aí difíceis, né? Porque ficou esperando um transplante. É muito recente para você tudo isso, né? Porque tem 1 ano e meio que você passou por essa história toda. Mas, assim, qual que é a sensação agora que o tratamento, você já está em fase de manutenção, vendo que você já passou pelo pior aí, qual que é a sensação do momento, assim? A sensação é de gratidão, acho que pelos trabalhos deles. Quando a gente está no hospital, a gente não tem muito convívio, muitas pessoas são caladas, pacientes. Então eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, eu sempre tentei abraçar e dividir um pouco o peso que eu sentia com os outros atendidos. Mas no hospital, o pessoal meio que se afastava, eu respeitava, mas quando eu cheguei na Paz foi só convívio social e eu me identifiquei muito com eles. Agora, você, nesse momento, assim, foi um longo período no hospital, né? E você acabou se afastando das suas atividades do dia a dia, escola. Como é que foi esse período para você? Você não conseguiu frequentar a escola, né? Foi muito difícil. Em 2016 eu estava no 3º ano do ensino médio, então eu tive que repetir.
Eles mandaram muitas atividades, mas a doutora do Darcy falou que não era para mim fazer, porque isso ia me prejudicar muito. Então eu repeti aquele ano. E eu retornei quando eu fui pro GRAAC. Lá tem chamado Escola Móvel. E tem professor de todas as matérias, aí que eu fui recobrar o ensino médio. E aí você estudou lá dentro do GRAAC mesmo? Uhum. E fazendo uma ponte com a escola ou fazendo provas na escola? Como é que foi isso? Tipo uma ponte com a escola, mas a matéria é tudo lá do GRAAC. Inclusive fiz até o Enem na época. Ah, você fez o Enem? Fiz o Enem. Que bacana. Quer dizer, essa oportunidade de estudar e ter um atendimento especial aí foi importante para você concluir os estudos, né? Agora você concluiu o ensino médio? Sim, agora sim. Terminei ano passado. E qual que é o seu maior sonho agora? Passar dessa fase difícil agora, o que você imagina para o futuro? Meu maior sonho é me formar. Eu atualmente estou querendo prestar enfermagem, que eu peguei amor e dedicação. E meu objetivo agora é incentivar os pacientes, que eu mostrar para eles que eu passei pela situação que é difícil. E mostrar que a cura é possível. Basta acreditar e basta ter fé. De quem que foi o apoio fundamental, quer dizer, além da APAS, né, da PAS, né, que te ajudou nesse transporte e teve o apoio psicológico e tudo, na sua família, assim, quem que foi o seu eixo central aí de apoio? Eu acho que minha mãe e meu pai. Foram as pessoas que estavam ali na hora do diagnóstico e quando eu vi eles chorando, acho que não tinha ver outra coisa a não ser forte naquele momento. Quer dizer, você quis ficar mais forte para poder ajudar eles também. Eu aguentei tudo por eles. E os colegas de transporte, né? Porque eu imagino que durante o trânsito aí você também faça algumas amizades, né? Tem pessoas que ficaram, assim, significativas, importantes na sua vida também? Eu acho que todos atendidos. Eu tenho uma relação com todo mundo. Nós temos alguns passeios em que todos se encontram. Ah, que bacana. Então, nós estivemos no mês passado, né, no Bicho Mania. No final do ano tem uma festa de Natal, que desse ano vai acontecer na Casa X. Então existe um momento que todos se encontram. Para poder levar esses jovens para fazer uma excursão, para Acontece aos finais de semana por conta do tratamento deles. Claro. Os procedimentos são durante a semana. Mas aí nós reunimos a família, assim, através do nosso transporte e levamos para algum lugar. Então, já teve o Museu do Futebol, sim, né? Sim. Alguns lugares que... É um momento em que eles esquecem um pouco pelo que estão passando, né? E se divertem, interagem conosco. E vai a família junto? Vai. Você acompanha também? Acompanho. Inclusive, a gente abre para os irmãos também, para participarem, interagirem. Então, é um momento muito, muito legal, assim, de interação com todos. Então, todos conhecem, as famílias também. Eu vou com filhos, sim, todo mundo. Vocês já fizeram que passeios, assim, para onde você já levou essas crianças? Pro Bicho Mania, né, que é um passeio anual, assim, a gente sempre leva para lá. Então, inclusive, crianças que entraram no ano vigente, então conhecem esse lugar. E eles são super animados, sempre perguntam, quando vai ter de novo? Assim, então eles ficam esperando por esse momento. E aí, assim, a gente geralmente costuma fazer 2 passeios durante o ano. O segundo a gente organiza conforme disponibilidade. Então já surgiu, por exemplo, para ir para aquário, né? Ao Aquário de São Paulo. E quem quiser ajudar, né, para viabilizar esses passeios, eu acredito que voluntários ou parques, como é que pode entrar em contato com vocês? A PAS, ela costuma divulgar nas redes sociais, né? Que é a Associação Helena Picard de Andrade Silva, a HPAS. O nosso Insta, você lembra? A gente passa... Mas é só entrar no site que já consegue ter acesso. Sim, no site também. E a gente divulga de qualquer forma isso, justamente para que recebam apoio para os passeios. Exato. Queria que a gente está chegando ao fim, Luciana, falasse o que representa, né, esse trabalho na sua vida. Você que está à frente aí da presidência, já está na instituição há 3 anos, né? Eu estou na presidência há 3, na instituição anos. Quase 14. Quase 14 anos. O que representa esse trabalho na sua vida e esse objetivo de vocês aí de ajudar essas pessoas? A PAS, eu costumava dizer até pouco tempo atrás que, assim, na minha vida eu largaria tudo, exceção dos filhos, claro. A PAS nunca. A PAS realmente ela traz uma grande realização, porque essa oportunidade de sair do seu quadrado, olhar para fora, né, para o próximo, enxergar o mundo da forma como ele realmente é, com as outras diversidades, né? Eu não preciso necessariamente estar vivendo isso dentro da minha casa ou da minha família. Eu não passei por isso. Então, a oportunidade de crescimento
enquanto ser humano. Eu tenho certeza que a Paz me tornou uma pessoa melhor, uma mãe melhor, e me ofereceu outras possibilidades de como enxergar a vida e o mundo. As pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer lá dentro, colaboradores, meus pares diretores, os atendidos, né, a Tatiana, o Luiz Maurício, enfim, isso é incrível. A Paz, ela foi de uma significância tão grande que, aos poucos, a partir do ano passado, eu fui até deixando a minha vida profissional um pouco mais adormecida e decidi me dedicar integralmente à presidência nesse ano. Tamanha a importância dela. E para você, Jéssica, o que significa esse trabalho, esse contato com essas pessoas tão especiais durante esse transporte aí no seu dia a dia? Bom, para mim é uma experiência assim transformadora, principalmente na questão pessoal e profissional também, porque desenvolve bastante, né? Mas principalmente pessoal, muda toda uma perspectiva que a gente tem, né? Então foi um divisor de águas para mim, assim, ter contato com essas crianças, conhecer essas famílias e me sentir importante também para contribuir, para ajudar de alguma forma. O espírito de solidariedade é muito forte ali entre nós, entre os atendidos, então tem muito amor, né? Isso muda muito a gente, assim, como ser humano mesmo. Então eu me sinto muito agradecida também por ter essa oportunidade, né? E de ajudar e de crescer pessoalmente, profissionalmente. E o Gabriel, eu imagino que seja uma nova pessoa também, depois disso tudo que passou, uma transformação gigante, né? Ah, com certeza. Eu acho que isso tudo foi um aprendizado muito grande e eu amadureci muito por causa disso. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Boa sorte para a Paz. Obrigada. Que vocês consigam aí transportar e ajudar muitas crianças e jovens. O programa Nossa Entidade fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.